Olá, queridos, bom dia. A paz do Senhor Jesus, amados. Tudo bem com vocês? Há quanto tempo, hein? Creio que nós nos vimos pela última vez, foi no domingo antes do concílio, domingo anterior, antes do concílio local, não foi? Depois tivemos que interromper a nossa presença na igreja. Mas antes de começarmos o estudo, eu quero fazer uma pequena observação para vocês. É a de que no último encontro que a gente teve, nós estudamos a lição 2, lembram? Falando sobre o Deus Trino. Hoje seria o estudo sobre o ser humano, imagem de Deus. A razão, porém, de recordarmos a lição 2 é o complemento da lição desse estudo, já que não chegamos a comentar sobre o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, relatados em Mateus 28. Rapidamente, vamos dar uma revisão nos tópicos anteriores, dando complemento à lição, ok? Vamos orar então. Peço que você feche seus olhos, curve sua fronte, pedindo e vamos pedir a Deus discernimento e sabedoria, para que Ele nos unja e nos capacite para entender melhor esse estudo. Amém? Oremos então, queridos. Oremos então. Pai de amor, gerador, autor e consumador da nossa fé, graças te damos, ó Deus, por estarmos juntos nesta manhã e poder desfrutar da tua presença, poder estar em comunhão com os nossos irmãos, embora não pessoalmente, fisicamente, mas no Espírito. Queremos colocar nesta manhã esse estudo, pedindo a Deus direção, pedindo unção, pedindo sabedoria, pedindo graça, pedindo discernimento a Deus para que possamos entender e compreender, completando esse estudo, completando essa lição. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pedindo o teu derramar, o teu fluir sobre a tua igreja nesta manhã. É a nossa oração. E nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Como você está vendo aí nos tópicos relacionados na nossa publicação aí, o texto começa citando o livro de 2 Coríntios, capítulo 13, verso de número 13. E só para lembrar você, o verso 13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Só nesse texto você repara o fechamento que o apóstolo Paulo dá à cidade de Corinto, determinando a bênção apostólica, citando o Senhor Jesus, citando a Deus pelo seu amor e a comunhão do Espírito Santo, simbolizando a unidade do Espírito de Deus. Amém? A doutrina cristã, a tríade, como se fala em latim, né? A Trinitas, ela define Deus como 3 pessoas consubstanciais, que têm a mesma substância, a mesma natureza, ou essência, e a natureza, a essência, como expressão da unidade do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Isto é, Deus em 3 pessoas. Como no tema, na definição melhor, na pesquisa que fizemos no Dicionário Bíblico de João Batista Ribeiro, da editora Templos, o conceito de trindade é a coexistência do Pai, do Filho de Deus e do Espírito Santo como uma mesma natureza e essência. Então entende-se nessa doutrina que na existência e na ação de um único Deus há 3 pessoas distintas. A divindade de Jesus Cristo é atestada, irmãos, na proclamação apostólica. Isto é, a fé levava a afirmar que Cristo é o Senhor, como lá em Atos capítulo 2, verso 36. Pois ele é filho de Deus desde o princípio.
e reconhecido através da sua missão salvífica, como fala em Marcos 1. Quando Deus fala, expõe, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele está citando aí a pluralidade de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem, portanto, relação com o Espírito de Deus, com a sua ascensão do céu, de que ele enviaria o Consolador, como trata João 16:7. No livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 24, Deus opera ali, Deus fala ali com clareza, orientando a gente, mostrando para a gente, para dar maior visão, maior sentido. Está escrito assim: portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não são duas pessoas, são a mulher e o homem. Mas quando eles se unem os laços matrimoniais, eles passam a ser uma só pessoa. Eles eram um no sentido numérico ou eram um no sentido de unidade? Unidade íntima. Se dois formam uma só carne, logo três pessoas formam um só Deus. Não é verdade? Lembra que eu falei numa palavra que a gente estuda em teologia chamada pericorese? A pericorese é o conteúdo familiar, é o relacionamento que há na troca de afetos entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo. Cogitam da mesma essência, falam do mesmo conteúdo, do seu existir em si. Um outro texto que nós comentamos foi em Deuteronômio 6, verso 4. E nesse texto está escrito assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha a unidade outra vez aí sendo afirmada. Quer dizer, um verdadeiro entre outros. Não é um no sentido absoluto do termo, mas um em uma unidade. Somos um só povo, embora sejamos muitos. Isso não quer dizer politeísmo, muitos deuses. Lembra quando fizemos uma outra comparação, embora grosseira? Aliás, fizemos mais de uma comparação. Primeiro nós fizemos a comparação do ovo, né? Que o ovo é composto de casca, de clara e de gema. São essências, são termos diferentes, mas eles compõem uma coisa só, um ovo. Fizemos a comparação da água no seu estado natural, no seu estado líquido e no seu estado gasoso. A água no estado natural, ela simboliza Deus. A água no estado sólido simboliza Jesus Cristo, o corpo. A água no estado gasoso simboliza o Espírito do Senhor. Mas os três têm a mesma essência, os três são constituídos de duas moléculas, de oxigênio e de hidrogênio, mas formam a água em si, na sua essência. E por último, nós citamos aquele ramalhete de flores, onde existem as flores, né? Existe o invólucro que une as flores, e existe o laço de fita que envolve, dando uma ideia de unidade. Amém? Visto isso, eu queria comentar com vocês, lá na frente da lição, quando ele diz aqui, ele explica, falando qual é a função do Pai, na página 10. Qual é a função do Pai? A revista diz: o Deus Pai é o Criador e sustentador do universo. Sua função diz respeito a criar, gerar, manter o universo e o ser humano. O plano de redenção que é atribuído ao Pai foi o de enviar o seu Filho para salvar o mundo, como diz João capítulo 3, versículo 16. Em seguida, ele faz a revista prossegue aí dizendo qual é a função do Filho.
E ele mesmo responde dizendo, ele é o Redentor de nossas almas. Deus revelou-se em Jesus Cristo, salvando o homem e a mulher através da sua vida e morte na cruz do Calvário. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 8. E também Hebreus 1, 8. O Filho, que é o verbo do Pai, João 1, de 1 a 3, verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, tomou a natureza humana no ventre de Maria, de maneira que duas naturezas inteiras e perfeitas, a saber, a divindade e a humanidade, se uniram em uma só pessoa. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que foi crucificado, morto e sepultado para nos reconciliar com o Pai e para ser um sacrifício pelos pecados do homem. Agora, no tópico 4, ele diz aí, qual é a função do Espírito Santo? Sua função é convencer a pessoa pecadora do seu pecado e convertê-la mediante o arrependimento. E mais, a ele também está relacionada a missão da igreja, fortalecendo-a, enviando-a a cumprir o propósito de Deus na terra e capacitando-a para testemunhar. É o Espírito que nos move para fazer novos discípulos e discípulas para Deus. Nos capacita com dons espirituais, nos transforma, nos reveste, nos prepara para o serviço e para a glória eterna. Atos 1, verso 8. O Espírito Santo está preparando a igreja para a volta do seu Senhor. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é da mesma substância, majestade e glória com o Pai e com o Filho, verdadeiro e eterno Deus. Artigo 4 da religião do metodismo histórico. É o que diz aqui o texto. Queria comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Reparem que na doutrina da Trindade, ela apresenta três pessoas, como já falamos, ou manifestações de Deus. Não são três deuses, pois para o cristianismo há somente um Deus. Isaías 43, verso de número 10. É necessário diferenciar os termos pessoa e natureza. Pessoas em Deus são três: Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra pessoa vem do grego e significava a forma como o ator aparecia diante da plateia. Foi usada pela primeira vez pelo pensador cristão Tertuliano para explicar como se dá a revelação na Trindade, isto é, para designar as formas como Deus se mostra ao ser humano de modo que este possa entendê-lo nos limites da sua humanidade. Já a natureza tem a ver com os atributos de Deus e consiste na onipotência, todo-poderoso, na onisciência, sabe todas as coisas, na onipresença, está em todos os lugares, além da sua santidade e da eternidade. Deus se expressa, irmãos, na comunhão. É Pai, Filho e Espírito Santo, eles interagem, sendo da mesma natureza e substância. Quando a gente fala na unidade da Trindade, lá no capítulo 28 de Mateus, aonde está o ide, como a gente fala, há uma expressão de batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Para todas as pessoas, queridos, é a marca de que alguém foi alcançado por Jesus Cristo. Então, o rito do batismo, ele não salva, mas ele aponta fundamentalmente que naquela vida humana a salvação está em operação e por isso não pode ser desprezado. Você pode confirmar isso lá em Atos, no capítulo 2, versos 38 e 39. Repara que a conclusão da nossa lição, eu quero finalizar esse texto, eu quero finalizar esse estudo, para fazer você compreender que o batismo ele é um sinal de compromisso do discípulo com o seu mestre. Quando a gente faz a preparação do batismo de uma pessoa, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é: o que é batismo? E batismo é um sinal visível
de uma bênção invisível. É um sinal visível porque você está testificando, vendo que a pessoa está sendo batizada, mas é uma bênção invisível que ela procede de Deus no Espírito. É mostra de que se submete ao Deus Criador, Pai, Salvador, Filho e Consolador Espírito Santo. Então, o batismo confirma a disposição do discípulo de viver a vida em comunidade típica da igreja, compartilhando a vida e a fé com os nossos irmãos e irmãs. Então, o batismo passa a ser uma marca de relacionamentos responsáveis. E isso atesta o livro de Atos, lá no capítulo 8, verso de número 12. É interessante compreender a Trindade com um modelo de relacionamento, amados. Ela desafia a igreja a praticar um estilo aperfeiçoado de relacionamento comunitário. É um desafio de conseguir viver com pessoas diferentes, que se tornam irmãos e irmãs com o objetivo de viver a santidade. É também troca de afetos, porque afinal de contas o Espírito está em mim, o Espírito está em você, o Espírito está em toda a igreja. Outro desafio de relacionamento é o de apoio mútuo, ou seja, estar pronto a estender a mão aos irmãos e irmãs a qualquer momento, a qualquer hora, e principalmente nas necessidades. Né? João, capítulo 14, ele nos ensina muito bem isso. O exemplo de relacionamento e vida em comunidade fica marcado na igreja que surge logo após o Pentecoste, onde o estilo de vida ali, o estilo de vida em comum, de relacionamentos fraternos, responsáveis, alegres e de total partilha, atraíam a atenção das pessoas. A comunhão, então, ou o relacionamento responsável entre irmãos e irmãs, passa a ser um estilo de vida que se destaca. E daí começa a contagiar, começa a tocar. Começa a trabalhar no coração das pessoas, de modo a trazê-las ao conhecimento de Deus. Revela, né? A referência, a revelação de Deus indica a iniciativa de Deus em estabelecer contato com o ser humano. Deus é quem dá o primeiro passo, desvela, mostra-se, dá-se a conhecer. Amém? Aí, no final da lição, você vê leitura semanal. Leia essa semana, leia esse estudo. Medita nessa palavra desde domingo até sábado. E se Deus assim nos permitir, no próximo encontro a gente pode até debater essas questões. Se você tiver alguma dúvida, traga para nós conversarmos. Amém? Vamos fechar então essa lição agradecendo a Deus. Curve sua fronte. Vamos ter mais um momento de oração. Querido Deus, eu louvo a Ti, Pai, por esta manhã. Quero Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos ensina a viver de acordo com a Tua vontade e soberania. Meu Deus, dá entendimento ao Teu povo. Abençoa, Senhor, os Teus filhos e filhas. Deus, mantém eles firmes na fé. Que haja segurança, que haja equilíbrio, que haja certeza da vitória. Tu és a nossa salvação, Tu és o Senhor de nossas vidas. Por isso, meu Deus, confirma a Tua aliança com Teu povo. Vem trazer, ó Deus, direção, vem dar a certeza da vitória. Obrigado, meu Deus, pelo ensino desta manhã. Confirma, Pai, a tua aliança conosco, Pai, a Tua aliança com Teu povo, meu Deus, é a nossa oração. Assim nós oramos, o fazendo em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito de Deus. Amém e amém.